Bom, vamos continuar a examinar a Lei Complementar 109. Chegamos agora, no artigo 42. Esse artigo 42 fala da possibilidade de a Previc nomear um administrador especial que vai ter poderes para sanear plano de benefício específico. Tá? Então, o administrador especial atua no âmbito das entidades fechadas com o objetivo de sanear um plano de benefício específico quando se verificar alguma das situações que está lá no artigo 44 ou no artigo 48. Então, o ato de nomeação da Previc vai determinar quais são as condições, os limites e as atribuições do administrador especial. Então, nós vimos já isso lá na Lei 11.457, que criou a Previc, que no artigo 2º encontramos que compete à Previc determinar a intervenção e liquidação extrajudicial das entidades, nomear interventor ou liquidante, e também compete à Previc nomear administrador especial de plano de benefícios específico, podendo atribuir-lhe poderes de intervenção e liquidação extrajudicial. Bom, o artigo 44, que é referenciado aqui, vocês viram que o artigo 42 diz que quando se der a hipótese prevista no 44 ou no 48, a Previc pode nomear um administrador especial. O artigo 44, que a gente vai examiná-lo na sua totalidade adiante, nos diz que, ele fala de intervenção e nos diz que para resguardar os direitos dos participantes e assistidos, poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar quando se verificar isolada ou cumulativamente situações que são em seguida descritas e que nós vamos examinar mais adiante. 48. A liquidação extrajudicial vai ser decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade ou quando se verificar a ausência de condição para o seu funcionamento. Ela não está atendendo às condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador. Bom, então 43. O 43, enquanto o 42 falava de entidades fechadas, que quando tem algum problema relacionado a plano de benefício específico, vai se ter um administrador especial lá dentro. No caso aqui, nós vamos ter disposições quanto às entidades abertas. A SUSEP, em relação às entidades abertas, quando se verificar uma das situações previstas lá no artigo 44, a SUSEP vai poder nomear por prazo determinado, prorrogável a seu critério e à expensa da respectiva entidade, um diretor fiscal. Então, nas entidades fechadas, administrador especial. Nas entidades abertas, diretor fiscal. O diretor fiscal, sem poderes de gestão, terá suas atribuições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão regulador, cabendo à SUSEP fixar a sua remuneração. Então, as atribuições são estabelecidas, as atribuições do diretor fiscal são estabelecidas pelo órgão regulador e a SUSEP, enquanto órgão fiscalizador, fixa a sua remuneração. Então, entidade fechada, administrador especial, entidade aberta, diretor fiscal. Se esse diretor fiscal ele reconhecer a inviabilidade de recuperação da entidade aberta ou a ausência de qualquer condição para o seu funcionamento, esse diretor ele vai propor ao órgão fiscalizador, o papel dele é propor a decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Então, o diretor fiscal ele analisa a situação da entidade aberta, verifica que a recuperação dela não é possível ou ela não tem condição de funcionar, verifica a ausência de condição para o seu funcionamento. Ele então vai poder propor aí à SUSEP a decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Esse diretor fiscal ele não está sujeito à indisponibilidade de bens nem aos demais efeitos decorrentes da decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Então, esse diretor não vai ter os seus bens
indisponíveis por conta da decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Bom, aí vem, né, o artigo 44, que trata da intervenção. Então, para resguardar direitos de participantes e assistidos, poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar quando, isolada ou cumulativamente, se verificar irregularidade ou insuficiência na constituição de reservas técnicas, provisões e fundos ou na sua cobertura por ativos garantidores. Então, o plano de benefício ele tem que ter as reservas técnicas, tem que ter provisões, tem que ter, né, a constituição de fundos. Se verificar, tá, que existe insuficiência nessas reservas, provisões e fundos ou irregularidade na constituição dessas reservas, provisões e fundos, isso pode motivar a intervenção. Assim como quando se verificar que os ativos garantidores não cobrem, tá, essas reservas, provisões e fundos conforme determinado legalmente. Também pode haver intervenção, tá, quando se verificar a aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes. Também pode determinar a intervenção, porque, né, esses fatores isolados ou cumulativamente provocam a decisão de intervenção. Então, pode-se ter a intervenção quando se verificar o descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas nos regulamentos dos planos de benefício, convênios de adesão ou, se for entidade aberta, nos contratos de planos coletivos. Deixa eu ver se não pulei nada. Pulei. Então, aqui temos também, né, como determinante de intervenção, o fato de se verificar a situação econômico-financeira insuficiente, a preservação da liquidez e da solvência de cada um dos planos de benefício isoladamente e da entidade no conjunto de suas atividades. Situação atuarial desequilibrada provoca intervenção e outras anormalidades definidas em regulamento podem determinar a intervenção. A intervenção, ela dura o prazo necessário, ela é decretada pelo prazo necessário para que se examine a situação da entidade e se encaminhe um plano destinado à sua recuperação. Então, na intervenção, nós estamos no momento anterior a uma situação de liquidação extrajudicial. Enquanto dura essa intervenção, se analisa a situação da entidade e se traça um planejamento para sua recuperação. Dependem de prévia e expressa autorização, tá, da Previc, os atos do interventor que implique oneração ou disposição do patrimônio da entidade. A intervenção, ela cessa quando for aprovado o plano de recuperação da entidade ou então se for decretada a sua liquidação extrajudicial. Então, né, é possível recuperar a entidade, traça-se um plano, esse plano é submetido à aprovação e aí a intervenção vai cessar com a aprovação desse plano. A situação da entidade é irrecuperável, vai ter que passar para uma etapa seguinte, que é a liquidação extrajudicial. Então, quando for decretada a liquidação extrajudicial, é porque cessou a intervenção. As entidades fechadas, elas não podem solicitar concordata e não estão sujeitas à falência, mas estão sujeitas tão somente à liquidação extrajudicial. A liquidação extrajudicial, ela vai ser decretada quando reconhecida a inviabilidade da recuperação da entidade, tá? Ou então, se verificar a ausência de condição para funcionamento. Então, decreta-se a liquidação extrajudicial por conta da inviabilidade de recuperação, ou então a ausência de condição para o seu funcionamento. O que é a ausência de condições para funcionamento de uma entidade?
é quando a entidade não atende às condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. E quando uma entidade entra num processo de liquidação extrajudicial, quais são os efeitos imediatos? A decretação da liquidação extrajudicial produz de imediato os efeitos que nós vamos ver aí. Primeiro, suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade em liquidação. Provoca também a liquidação extrajudicial decretada, o vencimento antecipado das obrigações da entidade. A liquidação, na verdade, a decretação da liquidação extrajudicial também provoca a não incidência de penalidades contratuais contra a entidade por obrigações que estão vencidas em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial. Determina ainda não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente paga o seu passivo. Determina interrupção da prescrição em relação às obrigações da entidade em liquidação. A liquidação também determina suspensão de multa e juros em relação às dívidas da entidade. Determina a inexigibilidade de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa. A liquidação determina a interrupção do pagamento à liquidanda das contribuições dos participantes e dos patrocinadores relativamente a planos de benefícios. Elas se aplicam no caso das entidades abertas de previdência complementar, exclusivamente em relação às suas atividades de natureza previdenciária. Nós sabemos que as entidades abertas elas se organizam sob a forma de sociedades anônimas. E, em geral, acontece de você ter uma instituição financeira que mantém a atividade de previdência complementar juntamente com outras atividades, inclusive de seguros, e outras atividades financeiras. Nesse caso de liquidação extrajudicial, os efeitos da liquidação extrajudicial só vão se aplicar às atividades de natureza previdenciária. E não se aplica, o disposto nesse artigo, quanto aos efeitos da liquidação extrajudicial, às ações e aos débitos de natureza tributária, porque nesse caso você vai acatar as disposições da legislação tributária. O liquidante, aquele indivíduo que o órgão fiscalizador determinou que fosse atuar enquanto liquidante nas entidades, vai organizar o quadro geral de credores, realizar o ativo e liquidar o passivo. Os participantes, inclusive os assistidos, eles não precisam se habilitar aos seus créditos, estejam eles recebendo ou não benefícios da Previdência Complementar. Os participantes, inclusive os assistidos de planos de benefício, eles vão ter privilégio especial, no caso dos ativos garantidores das reservas técnicas, e vão ter privilégio geral, tendo em vista as demais partes não vinculadas ao ativo, quando acontecer dos ativos garantidores não serem suficientes para a cobertura dos direitos dos participantes e assistidos. Então, é privilégio especial sobre os ativos, os recursos referentes aos ativos garantidores das reservas técnicas e privilégio geral sobre as demais partes do ativo da entidade, tá? Os participantes que eles já estão recebendo benefícios ou que já tiverem adquirido esse direito por implemento de condições antes de decretada a liquidação extrajudicial, eles vão ter preferência sobre os demais participantes que ainda não implementaram condições para obtenção do seu benefício. Os créditos referentes, a toda essa situação que nós vimos anteriormente, eles não têm, dos participantes, dos assistidos, eles não têm preferência sobre os créditos de natureza tributária ou
trabalhista. Na verdade, primeiro trabalhista, depois tributária. Na ordem dos credores, primeiro, né, veio os créditos trabalhistas, depois os créditos tributários, depois os créditos relativos aos participantes e assistidos, sendo que na fila dos créditos, né, para participantes e assistidos, vem na frente aqueles que já estão recebendo benefício ou aqueles que já implementaram condição para receber o benefício até a data da decretação da falência. Ou da falência não, que não tem falência, da liquidação extrajudicial, perdão. Então, serão obrigatoriamente levantados na data da decretação da liquidação extrajudicial da entidade um balanço geral. Tem que se levantar o balanço geral de liquidação e demonstrações contábeis e atuariais necessárias à determinação do valor das reservas individuais, das reservas de cada participante e assistido. Então, na data da decretação da liquidação extrajudicial, deve-se levantar um balanço geral e demonstrações contábeis e atuariais que permitam determinar o valor das reservas individuais. Então, levantamento de balanço e de demonstrações contábeis e atuariais necessárias para determinar o valor das reservas individuais. A liquidação extrajudicial, ela pode a qualquer tempo ser levantada, tendo em vista fatos, né, supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade de previdência complementar. Então, mesmo com a decretação da liquidação extrajudicial, você vai poder ter essa situação revertida se determinados fatos passem a demonstrar que é possível recuperar a entidade. Muito bem. A liquidação extrajudicial dessas entidades, ela vai se encerrar com a aprovação pela Previc ou pela SUSEP das contas finais do liquidante e com a baixa nos devidos registros. Se comprovar, o liquidante comprova a inexistência de ativos para satisfazer aos credores, essa situação vai ter que ser comunicada ao juízo competente e vai se fazer o registro dessa situação para encerrar o processo de liquidação. O interventor, ele tem amplos, olha só, amplos poderes de administração e representação. E o liquidante, ele tem plenos poderes de administração, representação e liquidação. Então, interventor, amplos poderes de administração e representação, e o liquidante, plenos poderes de administração, representação e liquidação. Compete, né, ao órgão fiscalizador, seja ele a Previc, seja ele a SUSEP, a decretar, aprovar e rever os atos de que tratam os artigos anteriores, tá? Então, né, do mesmo jeito que a Previc decreta a liquidação extrajudicial, ela pode rever esse ato, porque fatos supervenientes indicam possibilidade de recuperação e levantar a liquidação extrajudicial. Então, compete ao órgão fiscalizador decretar a intervenção, decretar a liquidação extrajudicial, bem como nomear, por intermédio do seu dirigente máximo, o interventor ou o liquidante, ok? Vamos lá. A intervenção, ela vai ser decretada, não é, pelo prazo necessário ao exame da situação da entidade, né, e para o encaminhamento de plano destinado à sua recuperação. Então, este é o ato de que trata o artigo 45. Quem é que decreta a intervenção? A Previc, tá? No caso das entidades fechadas. Tudo que disser respeito às entidades abertas, leia-se SUSEP como órgão fiscalizador. Então, a Previc decreta a intervenção no âmbito da entidade fechada. É o que nos diz aqui o artigo 45, ele trata de intervenção pelo prazo necessário para análise da situação da entidade para encaminhamento de plano destinado à sua recuperação. 46 é o caso aqui da cessação da intervenção, tá? Então, quem é que vai definir que a intervenção deve cessar? É a Previc,
como órgão fiscalizador, a intervenção cessa quando aprovado o plano de recuperação da entidade pelo órgão competente ou se for decretada a sua liquidação extrajudicial. Quem é que decreta a liquidação extrajudicial, que está no artigo 48? O órgão fiscalizador. Então, nós vimos lá na lei que cria a Previc, que cabe à Previc decretar intervenção, liquidação, definir quem é o liquidante, tá? Quem é o interventor, quem é o liquidante, assim como cabe à Previc nomear o administrador especial no âmbito das entidades fechadas. Bom, a intervenção e a liquidação extrajudicial, elas determinam a perda do mandato de administradores e conselheiros, sejam eles os titulares ou os suplentes. Os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência dos patrocinadores. Aqui sim a gente pode falar de falência, porque a empresa que funciona na condição de patrocinadora, ela pode falir, tá? A falência não se aplica às entidades de previdência complementar. Elas podem, ter uma liquidação extrajudicial, mas não a falência. No caso dos patrocinadores, não. Se o patrocinador for uma instituição financeira, a gente vai falar de liquidação extrajudicial. Se o patrocinador for uma indústria, eu posso falar em falência sem problema nenhum. Então, os créditos das entidades de previdência complementar, quando ocorre a liquidação extrajudicial, a falência do patrocinador, os créditos da entidade vão ter privilégio daqui especial sobre a massa, de credores, respeitando, obviamente, os créditos trabalhistas e tributários que vêm em primeiro lugar. Então, créditos trabalhistas, créditos tributários e, em seguida, os créditos, da entidade junto ao seu patrocinador. Os administradores dos respectivos patrocinadores, eles vão ser responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados às entidades de previdência complementar, especialmente porque pode ter acontecido de eles não terem aportado contribuições a que estavam obrigados enquanto patrocinadores. Então, os administradores, os patrocinadores vão ser responsabilizados porque eles deixaram de aportar as suas contribuições, tá? As contribuições do patrocinador para a entidade. No caso de liquidação extrajudicial da entidade fechada, motivada pela falta de aporte de contribuições de patrocinadores ou porque os patrocinadores não recolheram para a entidade aquelas contribuições descontadas dos participantes, os administradores também vão ser responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados à entidade. Então, esse artigo anterior trata da situação de liquidação ou falência do patrocinador, tá? E como é que se trata o crédito que a entidade possui junto a esse patrocinador que quebrou, tá? Então, eles têm esses créditos da entidade junto com o patrocinador, tem privilégio especial respeitando a ordem, que primeiro veio os trabalhistas, depois os tributários. Aqui os administradores dos patrocinadores vão ser responsabilizados por danos ou prejuízos causados à entidade, porque não repassaram, as contribuições, não aportaram as contribuições enquanto patrocinadores. E, nesse caso, o prejuízo é tão grande que a falta de aporte de contribuição do patrocinador ou não recolhimento das contribuições dos participantes determinou liquidação extrajudicial da entidade fechada, tá? Nesse caso, os administradores dos patrocinadores, tá, também vão ser responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados. Vamos lá. Os administradores, controladores e membros dos conselhos estatutários das entidades de previdência complementar que estiverem sob intervenção ou em liquidação extrajudicial vão ficar com os seus bens indisponíveis. Então, administradores, controladores, membros de conselhos, a partir do momento em que se decreta a intervenção,
tá? Eles vão estar com os seus bens indisponíveis e eles não vão poder, de forma direta ou indireta, alienar esses bens, onerar esses bens até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades. A indisponibilidade dos bens desses administradores, controladores, conselheiros, decorre do ato que decreta a intervenção ou a liquidação extrajudicial e atinge todos aqueles que tenham estado no exercício dessas funções nos 12 meses anteriores. Então, hoje pode ter uma outra diretoria, mas, tá, essa diretoria é nova, só que antes, nos últimos 12 meses, existiam outros diretores, eles vão responder também e os seus bens vão estar indisponíveis. E se acontecer de que esses, né, conselheiros, esses diretores, eles entendam de transferir, de vender os seus bens para outra pessoa, isso não vai impedir a indisponibilidade. Vejam que a indisponibilidade, conforme o parágrafo 2º, ela poderá ser estendida aos bens de pessoas que nos últimos 12 meses adquiriram esses bens dos administradores, dos membros dos conselhos, tá? Mas, obviamente, tem que se constatar seguros elementos, né, de convicção de que se trata de simulada transferência com o fim de evitar a indisponibilidade. Então, o administrador, ele pode, né, transferir um bem, vender para outra pessoa nos últimos 12 meses, colocar um bem no nome de um parente para evitar que aquele bem fique indisponível. Mas se tiver convicção de que aquilo foi, né, uma operação, tá, simulada, foi uma transferência simulada para evitar a indisponibilidade, essa transferência aconteceu nos 12 meses que antecederam a decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial, não importa que esse bem esteja no nome de outra pessoa, ele vai ser colocado em indisponibilidade, tá? E não se incluem nessa, né, providência de indisponibilidade bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação. Não também serão atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, promessa de compra e venda, cessão de direitos, quando os instrumentos tenham sido levados ao registro público até 12 meses antes da data da decretação da intervenção da liquidação extrajudicial. Então, um determinado administrador, tá, ele há mais ou menos 15 meses atrás, ele tinha vendido uma casa. Vendeu até para um parente, mas já se passaram mais de 12 meses dessa venda quando se decreta a intervenção nessa entidade. Esse bem não vai ser atingido pela indisponibilidade porque foi uma transferência ocorrida num prazo maior que 12 meses da data da decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Não se aplica, tá, a indisponibilidade de bens dos administradores, controladores, conselheiros, no caso de liquidação extrajudicial de entidades fechadas que deixarem de ter condições de funcionar por motivos totalmente desvinculados dos exercícios das atribuições desses administradores. Tá? Então, ela deixou de funcionar por motivos outros que nada tem a ver com a atuação dos administradores, dos conselheiros. Então, não se vai colocar os bens dos administradores, controladores, conselheiros em indisponibilidade. Agora, isso pode ser revisto se adiante se verificar, tá, que existem irregularidades ou indícios de irregularidades, tá, por parte desses indivíduos. O interventor e o liquidante, eles comunicam a indisponibilidade aos órgãos competentes para que sejam feitos os devidos registros. E além disso, além da comunicação a cartório, tá, para poder, né, se registrar a indisponibilidade do bem, é publicado edital para conhecimento de terceiros. A autoridade que receber a comunicação, ela fica obrigada a acatar
né, essa informação, e aí isso vai determinar que ela fique impedida de fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos públicos ou particulares, tá? Ela fica impedida de arquivar atos ou contratos que importem transferência de contas sociais, ações ou partes beneficiárias. Essa autoridade também fica impedida de realizar ou registrar operações e títulos de qualquer natureza, processar a transferência de propriedade de veículos automotores, aeronaves e embarcações. Então fica aquela marca no registro de que aquele bem está indisponível e a autoridade, né, que recebeu aquela comunicação, ela vai ficar impedida de efetuar quaisquer registros que determinem que aqueles bens passem para as mãos de outras pessoas, que haja algum tipo de transferência de titularidade daqueles bens, porque eles estão indisponíveis. A apuração de responsabilidades específicas, ela vai ser feita através de inquérito que vai ser instaurado pelo órgão fiscalizador, tá? Se o inquérito que for instaurado concluir pela inexistência de prejuízo, esse inquérito vai ser arquivado. Se o inquérito concluir pela existência de prejuízo, ele vai ser remetido ao Ministério Público. Então, vai para o Ministério Público, tá? Observando-se os seguintes procedimentos. O interventor ou liquidante, de ofício a requerimento de qualquer interessado que não tenha sido indiciado no inquérito, após a aprovação do relatório, vai determinar o levantamento da indisponibilidade. Então, se existe, né, um determinado administrador, um determinado conselheiro, que após a aprovação, né, foi feito o inquérito e se aprovou o relatório e aquela pessoa não tinha nenhuma responsabilidade, o que vai acontecer? Tá? Vai se determinar o levantamento da indisponibilidade dos bens daquele indivíduo, porque ele não foi responsável por danos ou prejuízos causados à entidade. E se mantém a indisponibilidade com relação às pessoas que foram indiciadas no inquérito após a aprovação do relatório pelo órgão fiscalizador. No caso, né, aqui aplicam-se a intervenção e a liquidação de entidades de previdência complementar, dispositivos da legislação sobre intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras, né? E aqui cabe, né, a Previc as funções atribuídas ao Banco Central do Brasil. Então, naquilo que não tiver sido particularizado na legislação específica da Previdência Complementar, vai se aplicar um grupo de disposições que são aplicáveis às instituições financeiras em caso de liquidação ou intervenção dessas instituições. Então, ficamos até aqui. Na próxima aula ainda continuamos com a Lei Complementar número 109. Até lá.